principalmente na nossa mocidade, que eu me coloco como jovem também aqui, né, que nós estamos começando. Só não é jovem aqui quem tem acima de 90 anos. Todo mundo aqui é jovem. Porque existem desafios que os jovens estão vivendo hoje que a igreja em si sofre todos os dias, que é manter a identidade cristã. Então não é só o jovem que sofre essa dificuldade, que tem essa responsabilidade. Toda a igreja tem, em certo sentido, o dever de preservar a sua identidade cristã. Mas é claro que há distúrbios enormes na mocidade, e na igreja também, a questão da identidade. Dizia um certo filósofo do século XVIII, século XVII, do século XVIII, John Carter, que ele dizia que o homem, ou ser, é fruto do seu meio. Em certo sentido, é verdade isso. A gente observa como que as pessoas são influenciadas pelo meio ao qual elas vivem. Você observa claramente, o jovem ele vai crescendo, vai desenvolvendo. E isso também na casa de Deus. Crianças crescem na casa do Senhor, se tornam a sua fase mais adolescente, passa para a sua juventude. E aí você percebe que muito facilmente se envolve pelo círculo de amizade que tem na escola, depois no trabalho, na vida, na sociedade. Os homens, as mulheres, também adultos, como tem sofrido influência pelo meio ao qual vive. E isso, irmão, de duas maneiras, positiva e negativamente, né? O ditado popular diz: diga quem você anda, que eu direi quem você é. Infelizmente, isso também acontece. Porque você percebe que há uma influência. Porque, irmão, nós somos constantemente, mocidade, adultos, já na fase amadurecida, adiantada, nós somos constantemente forçados, constantemente sendo induzidos a deixar a nossa identidade como servo de Deus, como cristão. E o que quer dizer isso na Bíblia, pastor? Nisso que você leu. E vamos entrar na palavra de Deus nessa noite, porque o Senhor vai orientar a cada um de nós que estamos aqui como preservar a nossa identidade. E o que é isso? Como isso funciona na Bíblia Sagrada? Nós observamos nos textos que nós lemos, texto muito conhecido, que é a questão da passagem da fornalha de fogo. Tantos hinos já foi dito, a questão de Sadraque, Mesaque e Abednego, seus nomes caldeus, babilônicos, não eram seus nomes reais aqui, já vamos entrar nesse assunto também. Mas o texto que nós lemos está dentro de um contexto que é o seguinte: eles estão dentro da Babilônia, presos por um rei chamado Nabucodonosor. Esses jovens irmãos foram parar ali, junto com Daniel, mediante a um dia quando Nabucodonosor ele saqueou a cidade de Jerusalém, saqueou tudo que estava ali, levou os principais homens, os mais fortes, levou os jovens mais sábios, levou o tesouro do templo, saqueou Jerusalém, destruiu Jerusalém, e levou esse povo cativo para dentro da Babilônia, segundo a profecia dita por Jeremias, que ali eles ficariam 70 anos escravos, exilados dentro da Babilônia. E esses jovens estão nesse contexto, escravo dentro de um país que não era seu, uma língua que não se falava, que eles tinham costume, uma cultura que não era deles, eles estavam lá exilados. E o texto que nós lemos aqui diz que eles foram jogados na fornalha, como Daniel foi na cova dos leões, por não obedecer aos ditos
do rei, que esse dito maior era que os jovens filhos de Deus deveriam se prostrar diante da estátua que o rei tinha feito a sua imagem para que o adorasse. Todo o reino seu adorasse, mas aqueles jovens não o adoraram. A máxima está aí. Mas olha aqui, o contexto que ele está vivendo era um contexto pior possível. Porque quando se fala em Babilônia, irmãos, Babilônia é símbolo de mundanismo. Babilônia é símbolo de imoralidade. Babilônia é símbolo da sedução, símbolo da idolatria, do engano, da perversão. E eles estavam dentro da Babilônia. Grave isso, estou dizendo para os irmãos. Estavam dentro desse contexto, inseridos dentro desse contexto. Então, quando o rei dá a sentença para eles de morte, porque a sentença era de morte, porque ninguém tinha escapado ainda vivo da fornalha, e agora 7 vezes mais aquecida, quem se salvaria da fornalha? Eles foram sentenciados à morte. Grave isso também. Só que nenhum dano causou naqueles meninos. Pouquinho mais de 17 anos tinha eles. Agora, eles tinham pelo menos 2 motivos que iria levar eles a desidentificá-los como filhos de Deus, como servo de Deus, como hebreus, como assim era conhecido também, por servir ao Deus verdadeiro. 2 motivos. Primeiro motivo, eles estavam longe da sua pátria. Irmãos, esses jovens foram tirados à força da sua pátria, da sua nação. Eles foram tomados dos seus pais. Eles foram tomados das suas famílias. Eles estão agora em um país que não é o deles. Eles foram tirados do seu país, da sua nação. E tudo para eles ali era diferente, novo e pagão. Porque se Babilônia era símbolo de imoralidade, de promiscuidade, de idolatria, em síntese, irmãos, a Babilônia era considerada um sistema de um mundo mais vil da época. Um sistema de mundo sem Deus. Agora escute aqui. Segundo, quando eles chegaram na Babilônia, outra coisa, outro motivo que poderia desidentificá-los como servo de Deus, foi que os seus nomes foram mudados. Porque os seus nomes não eram Sadraque, nem Mesaque, e o outro não chamava também Abednego. Os seus nomes originais, hebreus, seus nomes eram Ananias, Misael e Azarias. Esses eram realmente os seus nomes. Mas quando chegou na Babilônia, a primeira coisa que trocou foi os seus nomes. Tentando já tirar deles a sua identidade. Por quê? Porque o rei Nabucodonosor percebeu que esses jovens eram jovens de talentos. Ele percebeu que esses jovens eram jovens que podiam governar. Poderia ser prefeito, governador, como foi Daniel. O rei mundano e pagão sabia que ele serviria para a Babilônia. Já começo a interpretar aqui, mas não tire os olhos de mim, por favor. Mudaram seus nomes. E é tão que o rei sabia que eles tinham algo para dar para ele, que levou eles dentro do palácio e colocou eles dentro do lugar da refeição e ofereceu para eles comida e bebida. Você sabe o que é isso, irmãos? Eles não estavam entre os escravos. Eles não estavam na escória da Babilônia. Eles não estavam junto com os outros que vieram com eles. Eles não estavam presos.
Eles não estavam encarcerados, escute isso, jovens irmãos e irmãs. Eles estavam